Buenas a todos que estão conosco no YouTube ou no Spotify. Este é o 8º de uma série de 10 episódios do podcast Orientista. E hoje temos a grata satisfação de receber uma das maiores vencedoras da história da orientação brasileira e sul-americana. Seja muito bem-vinda, Miriam Ferraz Pastoriza. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Grata pelo convite. E estamos aí para contar um pouquinho da nossa história. Bom, boa noite a todos que estão nos escutando nesse podcast, o 8º, né, de uma série aí que estamos fazendo, eu e o Bruno. E hoje a nossa convidada, para mim, é a mais especial de todas, né? E não foi fácil, né, Bruno, convencer a Miriam estar aqui, né? Inicialmente ela tem um pouco, né? Eu até comentei aqui, né? Medo do microfone, mas ela agora tá convencida, e a gente vai conversar, bater um papo. O início do podcast, como de praxe, eu faço aquela pergunta, né, Bruno, de como tudo começou. Eu não vou, hoje aqui, vou evitar as perguntas, até porque eu sei a resposta de todas elas, então não tem porquê, né, pessoal, eu ficar perguntando. É claro, então a gente vai juntos aqui, pessoal, compartilhar, conversar, contar a história da Miriam, né, que também se funde com a minha história também. Os meus feitos na orientação tem muito dela, e os dela acredito também que tem um pouco de mim também. Então, amor, começa aí quando que começou lá em 2001, lá quando a primeira vez que tu fez a orientação. Pá, pois é. A gente estava namorando, né? E ele já estava fazendo orientação, também estava engatinhando na orientação. E ele teve uma etapa, acho que é do Campeonato Gaúcho, né? Foi. Campeonato Estadual. Bem pertinho da onde eu morava, lá no interior de Caibaté. Isso foi no Santuário do Carola. Aí ele me convidou para mim ir assistir, cheguei lá no dia lá, aí decidi fazer, daí fui fazendo acompanhado, não sabia quase nada, nem as simbologias, nada. E entrei pra pista, aí ele pediu pra mim, eu lembro que ele pediu pra mim não correr, né, porque eu não tinha preparo físico, era totalmente sedentária, né, na verdade, e eu queria correr, na metade da pista em diante eu queria correr, daí passei mal na metade da pista. Esse foi o meu primeiro percurso de orientação e eu me apaixonei, né. Na verdade, eu gosto de me superar. Então, esse foi uma dos primeiros momentos na minha vida que eu me senti com a adrenalina à flor da pele. E eu amei, né? Amei, só queria participar de novo. Eu já estava ansiosa pelo próximo, depois de ter passado mal, dele ter me carregado e tudo mais. A primeira experiência, então, não foi das melhores, né? E nem então, a segunda, né? E nem a também. segunda. A segunda eu diria que foi até um pouquinho pior. Então, quando teve esse primeiro percurso lá, que foi, né, no interior, lá próximo da onde a Miriam morava, e aí logo depois, um mês depois, teve uma outra etapa, né? Em Alegrete. Que quem participou do campeonato estadual lá em 2001, talvez vá lembrar dessa etapa em Alegrete, que teve uma enchente, e alagou metade dos pontos, dos percursos estavam embaixo d'água. A gente passava pelos rios, os rios estavam tudo inundado, tudo... E a Miriam conseguiu completar um percurso acompanhado, logicamente, eu tive que ajudar ela em alguns momentos, né, mano? Tivemos que nadar água pelo peito, assim, muito doido. Para conseguir terminar o percurso. O que passava na minha cabeça? Eu dizia, meu Deus do céu, se ela não se arrepender, né? A gente fala. Não desistir agora, chegar ao final desse percurso e falar assim, não quero mais saber, é porque pode dar certo na orientação, né? E aí não traumatizou? Não. Ela pra mim era adrenalina, né, adrenalina, ela gostava do desafio, né? Da aventura, de algo diferente. Se superar, né? Superar. Então, em 2001, ela fez acompanhada, teve o primeiro contato e aí... Na verdade, essa primeira no Carol ali foi uma etapa
etapa que eu fiz que antigamente podia, né? Chegar na hora e fazer no aberto. Foi forças do destino, né? O que acontece? A gente era namorado, ela morava ali no interior, a 4 quilômetros do Caró, né? Que é no interior de Caibaté, e aí teve essa etapa de orientação exatamente ali, no rincão onde ela morava. E aí eu fui pra casa dela e de lá eu falei, amor, vai ter uma corrida ali no Caró, vamos lá junto. Ela foi junto, mas foi junto pra estar comigo lá. Pra acompanhar. E chegando lá, ela viu todo mundo correndo, eu corri, cheguei, ela falou, eu quero fazer também. Aí fomos lá na hora, inscrevemos ela fez. Eu conheci a Miriam em 2002, né? E eu trouxe, não sei se eu vou pular alguma parte, mas já entrando em 2002, eu trouxe os mapas. Não sei se ela lembra dessa competição. Ai, meu Deus. Que não só eu, como todos que estavam lá, lembram da Miriam. Né? Miriam, conta um pouco mais dessa competição. Conta pra nós, Miriam. Tu lembra? Sabe que eu não lembro do mapa, não lembro das rotas, de nada. Troféu Pernalonga. Eu lembro. Tá aí, ó. Eram 6 mapas. Isso é. 25 quilômetros de orientação. Isso que é gostar de se desafiar, né? Conta pra nós o que tu lembra dessa ela prova. Conta como foi lá e depois eu conto antes pra chegar até fazer essa prova. Olha aí. 25 quilômetros de orientação, vários mapas de várias escalas. Isso era muito louco para quem era bem iniciante ainda. Eu não lembro dos mapas, das rotas e nada, mas eu lembro da chegada, eu chegando de noite, sem chuteira, porque eu comprei uma chuteira de futebol, né? E era nova e eu parti... Nossa, foi uma experiência muito louca. Mas cheguei com a chuteira na mão, só de meia, com um calo gigante de toda a parte na parte de trás do meu pé. E eu lembro do pessoal aplaudindo e depois da premiação... Chegou de noite, largou de manhã, chegou de noite. 7 horas da noite. E para dar exemplo, olha aqui o que o Pastoriza Emílio falava, 1 para 25 mil, 1 para 10 mil, 1 para 25 mil, 1 para 15 mil, 1 para 7.500 e 1 para 20 mil. Tinha 1 para 20 mil também, cara. 20 mil. Tá. Esses mapas eu não tenho mais, eu acho. Mas a Miriam completou, então, né? Já com menos de um ano de orientação, completou 25 quilômetros do troféu Pernalonga, né? Então... Eu acho que uns desses mapas aí eu só encarneirei. Eu acho. Porque eu lembro que eu cheguei com outros caras, né? Tipo, chegou tinha junto outras com o pessoas. Denimar. Lembra do Denimar, que era de Itaqui? Ele te acompanhou uma boa parte da prova e ainda segurou o ritmo para acompanhar a Miriam, para ajudar ela. Ela era uma menina nova, tinha 16 anos na época, né? Mas eu tinha vontade, né? E o pessoal sentia isso, eu acho. Todo mundo queria me ajudar. Como foi que, para chegar nessa maratona de orientação? Em final de 2001, eu corri uma maratona de orientação, a Miriam não foi, não participou. E, bom, início de 2002 a gente casou, e aí que a Miriam começou e teve os primeiros treinamentos, né, físicos. Eu levei a Miriam para a pista de atletismo e falei, amor, vamos ver o quanto você corre, né? Então, e isso, pessoal, por que eu quero deixar... contar isso aqui, porque muitos pensam assim, não, eu nunca corri nada, eu nunca fiz nada, como é que eu vou ser atleta? Mas, a exemplo, a Miriam é um exemplo disso. Eu não corria nem 400 metros. Ela não completou uma volta na pista de atletismo, correndo, não conseguiu completar. Isso é a primeira vez que ela tentou correr. E a partir dali fomos trabalhando, né? 200 metros, 300, foi indo. E foi treinando. Começou a correr na 18B, né, em 2002, durante o ano ali, depois de algumas pistas acompanhadas, começou a correr sozinha. Mas dava para perceber que ela já tinha que começou a criar uma intimidade com o mapa, né, e gostar do mapa. E gostar da floresta também, que é isso que é importante, né, pro dentista. Bom, lá quando surgiu a ideia de eu ir para essa maratona de orientação, final do ano, a Miriam tinha corrido no máximo, né, amor, 5 quilômetros. Já estava correndo na faixa aí de até 5 quilômetros, os treinamentos dela. Que era o que a 18B Que exigia a 18B exigia percursos, né, de 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4. Então, nós saía correr na rua, a Miriam corria 5 quilômetros.
E aí eu falei para ela, vai ter uma maratona de orientação ali, lá em Santana do Livramento, seria interessante você participar. Ela disse, como? Quantos quilômetros é? Eu disse, é 25 quilômetros. Não, mas como é que eu vou correr 25 quilômetros? Aí eu fui pra parte, aí que eu agi no mental, né? Disse, amor, vamos treinar para maratona de orientação. Vamos, saímos para correr. Fomos 6 quilômetros. Né? Fomos 6 quilômetros, já não tô. Só que aí nós fomos, né, os 6 quilômetros. Tinha que voltar, não tinha jeito. Começamos a voltar aqueles 6 quilômetros. Quase morrendo. Ela, parte desses 6 quilômetros de volta, ela caminhou, outra parte trotava e chegamos, completamos 12 quilômetros. Foi inédito, né? Nunca tinha corrido nem perto disso. Chegamos, ela me olhou e falou assim, amor, só 12, eu quase morri. Como é que eu vou correr? Eu disse, amor, olha só, quem correu 12, corre 15. Quem correu 15, corre 20. E de 20 para 25, não é nada. Vamos se inscrever. Sim, em Santa Maria, daí pensando, né, ali, tipo, em Livramento, né? Sobe, desce, nem se compara, né? É como se você corresse 40 quase. Queria fazer uma observação, né? Que eu também nessa época tinha 15, 16 anos e a gente foi lá com um quarteto, né? Que tinha por equipes que o Bordim, né, convocou, escalou uma equipe do Colégio Militar de Santa Maria. Nós fomos campeões por equipes daquele Pernalonga. Até ano passado fui no Colégio Militar, tá lá no hall central, no saguão, lá o troféu do Pernalonga 2002. E eu queria, né, fazer um reconhecimento, sem pesar o clima do podcast, que fazia parte da nossa equipe, o aluno Fábio Mário da Costa, né, atleta de tudo, pentatleta, que veio a falecer durante o curso da Escola de Educação Física do Exército, faz uns 10 anos já. Então, deixar aí uns sentimentos, né, para a família, dizer que ele é muito lembrado, atleta de orientação, faleceu realizando o sonho dele como tenente aluno da EZFEX, do Calção Preto, a pentatleta, atleta de orientação, e fazia parte daquele nosso quarteto lá em 2002. Então, já emendando outro assunto, a Miriam comentou, né, de chuteira, né, e de calçado, né, e a gente acha que a gente pode abordar, porque é um assunto que a gente é recorrente de todos os podcasts, né, a questão, e até hoje o pessoal fala chuteira, porque chuteira é algo de futebol que a gente usa para chutar, mas hoje, talvez pelos resquícios de que era, só para o pessoal entender, em 2002, a grande maioria corria de chuteira de futebol 7. Né? Então... E eu comprei, para essa maratona, a gente comprou uma chuteira e era o nosso calçado top, né? Só que não era para usar... Decidiu amaciar na maratona. Não, era para ter usado antes, né? Só que a gente inexperiente não sabe. Sim. Não, e porque assim, o calçado para orientação, e vocês me ajudem, ele tem que ser confortável. Ele tem que ter... E ele já vem amaciado hoje em dia. Tem que estar amaciado, a gente, tem que ser naquela confortável. Época, não, né? Tem que ter uma absorção de impacto, tem que ter uma tração para não escorregar, tem que ter uma aderência, tem que ter uma estabilidade para não torcer o pé. Não é fácil achar um calçado para orientação, e por isso que a gente escutou também, o Kleber também comentou da questão da bolha, a questão de as jalas assassinas, né? E tanto que depois a premiação foi de noite, né? De pantufa. Porque era uma época fria do ano, nem sei que época que foi. Só sei que era uma época fria. Foi frio, e, eu fui premiada de pantufa, porque eu não conseguia colocar outro calçado no pé. Então, isso aí foi o começo, né? Foi o começo, e aí eu tive certeza que após aquela maratona de orientação, eu falei, temos uma atleta. E viu que era a mulher da vida. Também, né? Porque, olha, é uma prova de amor, escalar para uma missão dessa e ela ou não querer matar ele depois disso, né? Só para finalizar essa parte da maratona, então, deu 6 horas da tarde, começou já
né, o sol se pondo, e eu comecei a me preocupar. E aí eu fui até eu lembro que é o Dejair, que era um dos organizadores, e falei, Dejair, tem como fazer contato com alguém no meio da prova para saber se uma menina assim de vermelho passou em tá em algum lugar, se já passou na primeira troca de mapa ou na segunda. Com o uniforme do Coru, né? Isso, era o uniforme vermelho do Coru. E daí ele me deu um retorno, ele disse, não, ela já passou na última troca de mapa. Pá. Aí eu saí no Contra Azimuth para encontrar ela para ajudar. E aí encontrei realmente, ela estava vindo numa estrada de chão, de pé descalço, com as chuteiras na mão, né? E estava vindo. E aí tinha um ponto que subia uma taipa de um açude e o ponto era em cima, e era o penúltimo ponto. E eu disse, amor, deixa. E era o cartão do picote. E eu quis pegar o cartão de picote da mão dela e subir lá para picotar. Me xingou. Não mesmo. Eu que vou subir e picotar, no bom sentido, né? Pois é. E aí ela fez questão de subir lá, picotar e continuar a prova, porque né, não seria... Então foi... Fica um exemplo, né, de superação e tudo mais. E agora também algo comentar, que talvez quem não conheça muito o esporte, é normal na orientação a gente guardar os nossos mapas aí por 20 e poucos anos, né? Acredito que... Tenho uma caixa de olha aí, isso que eu queria saber. Mapa gigante que a gente não aguenta carregar para todas as mudanças que a gente faz. Imagina. Mas é um peso enorme. O que o casal Pastoriza deve ter de mapa? Tem muitos mapas, tem caixas de mapas. Alguns a gente são acabou, caixas, não são... tipo, os de treino, por exemplo, a gente já não guarda mais, né? A gente bota no lixo e deu, mas esses aqui eu tenho guardado nas pastas lá, tenho todas eu botei num fichário, sabe, de colégio, daí é desse tamanho, assim, os meus primeiros mapas, que esses é relíquia, né? Tá aqui, ó, um exemplo de mapas. Isso aí. Esse deve estar lá também, nesse tem, tá em uma das pastas. Faz tempo que não sai mais essas maratonas, essas longas, né? Deve fazer uns 20 anos que não sai, né? A maratona de geração foi uma tentativa, né, de se implantar, e a própria confederação depois acabou tirando, né, porque chegou-se à conclusão que é uma prova que extrapola um pouco a parte fisiológica, né? Então, e nós não tínhamos atletas. Na verdade, a gente não nos preparava, não treinava específico para maratona. Também. Então, hoje, por exemplo, que era normal as pessoas chegarem à noite, né? Tipo, iniciar os percursos de manhã e chegarem. Hoje, nas provas de ultramaratona e as próprias maratonas que tem, né, de rua, de trilhas, os atletas se preparam especificamente para aquelas provas. Então, e nós nos preparávamos para as provas convencionais. Aí lá no final do ano surgiu uma maratona de natação e é o exemplo aí. Então, e a responsabilidade de quem organiza é muito grande também, né? Pois é. É uma prova difícil de organizar. Não é fácil, uma logística muito grande. Precisa de uma área bem grande para mapeada, né? A gente comentou da chuteira e eu não posso deixar um minutinho aí do marketing, né? Comentar a todos que nós estamos fazendo uma importação aí da Finlândia, da No Name e da VJ. São mais de 300 pares de chuteira e aí vão chegar aí no Brasil com preço de Europa. Era algo que era a maior preocupação. Não, a gente vai chegar aqui, vai ter calçado apropriado para orientação, com preço da Europa, então não precisa mais ir lá fora para comprar. Quem tiver interesse em encomendar, alguns tamanhos já estão acabando, então coloco o meu contato à disposição aí. Vai ter chuteira de R$500, de 700, de 900, de 1.100. As melhores marcas da Escandinávia a gente vai ter à disposição aqui no Brasil. É isso aí. Agora, Miriam, como é que foi essa caminhada aí da 18B até a Elite? Foi curta e breve. Foi curta. Porque a 18B eu competi um ano na 18B e fiz ranking, tudo. E aí, no próximo ano, eu participei uma etapa só na 21A e já fui para Elite. É porque o ano 2003, né, foi o ano que eu fui fazer o curso de Educação Física, que a Miriam acabou fazendo o curso de Educação Física junto comigo. Treinava junto. Não, porque o que acontece? A gente alugou um kitnet, né, em Copacabana, e aí eu saía da escola e ia estudar. E aí ela me ajudava a estudar.
Então ela sabia de fisiologia, anatomia, tanto quanto Olha eu, aí, né? Porque ela me ajudava. Eu tomava as provas dele, Olha tudo. aí, cara, Eu então, lia pra ele. Conhecimento. E as regras, já gostava, Deu e gostava de esporte, né? Então, o curso é sobre o esporte, né? Sobre Sim. Pois todas as é, modalidades, pois é. então foi legal. O que E a gente fazia era estudar, né? Porque eu também estudava lá, né? Claro. Eu era garotinha, né? Tinha que terminar os estudos, né? E eu também estudava lá e eu ajudava ele a estudar e ia pra praia. Olha aí. Na A uma época, a gente já... quadra Que da maravilha. de Na época a gente já Copacabana, né? gostava de jogar um vôlei na areia, né? É. Então a gente já ia brincar na areia lá com a bola de vôlei e olha estudar. E isso foi no ano 2003. Quando voltamos em 2004, a gente começou um pouco devagar aquele ano. Eu fui para a CDE, mas a Miriam, né, participando de algumas etapas ali na Elite, só algumas. Então foi uma caminhada, foi galgando aos poucos, né? Até chegar em 2005 ali, já dar uma melhorada no ranking. Ela saiu de 9ª no ranking em 2004 para 5ª no ranking em 2005. 9ª no ranking, engatinhando na Elite, Isso, né? primeiro ano da Elite, né? É que, tipo, o nosso objetivo, eu como atleta, a gente sempre... O objetivo é maior, né? Eu sonhava em competir na Elite. Só que eu sabia que na 18, por exemplo, eu ia ficar pouco tempo, não tinha muitas competidoras, então não tinha muito atrativo para mim me desafiar, E nessa sabe? tua evolução, os desafios, tu fazia treinos físicos, treinos técnicos, como é que era... Como é que é essa questão de treinamento em casal? A gente sabe que santo de casa não faz milagre. Como que na verdade eu acredito que ele não faz milagre mesmo, mas a parceria que faz toda a diferença, entendeu? Tanto que a gente sente muito agora quando a gente tem filho que a gente não consegue dar o suporte e um pro outro, entendeu? Porque a gente tá morando numa cidade onde nossos parentes não vivem com a gente, então tipo, a nossa filha, a Mina, depende só de nós dois. A gente não conta com mais ninguém. Então, se ela não tá na aula, que geralmente é o horário que ele tá trabalhando, a gente depende de um ficar cuidando dela pro outro treinar. E isso dificulta muito a nossa vida. Então, até a Mina chegar, tipo, vocês um pouquinho tinham como antes... treinar juntos. Isso, a nossa parceria era top, entendeu? A gente treinava um arrastava o outro. Um arrastava o outro. E aí eu tenho um detalhe que é interessante, eu tava pensando... por que a nossa parceria funcionou muito bem em termos de para treinar? Para tudo, né? Também. Eu fui, desde quando eu iniciei na orientação, muito apaixonado e obcecado pela orientação em si, em correr no mato, em pegar mapa. Eu era motivado, ela não. Só que a Miriam tem algo que foi aonde juntou a minha obsessão, o meu gosto por correr orientação. E a disciplina. Que é a disciplina. É isso que eu vou dizer. Ela é disciplinada. Se eu fizer uma tabela de treino e eu dizer que eu tenho que correr 10 quilômetros hoje, eu vou lá e não corro 9,900. Eu corro 10. Então, o que colocou a Miriam onde ela chegou foi a disciplina dela. E até hoje. Hoje, se ela colocar assim, eu vou correr, vou sair para correr 1 hora... Cara, ela não vai chegar a 50... Se faltasse 59, ela vai dar uma volta na quadra para completar 1 hora. O que impressiona, né, dessa disciplina e dessa motivação para evoluir na Elite, porque naquela época, deixando bem claro, ainda não existia o programa de alto rendimento. Por exemplo, eu era 1 ano mais novo que ela, também tinha os mesmos sonhos de descer da CDE, descer da Elite. Então, qual que era o caminho que você tinha na época? Ir para o Exército. Tanto é que eu fiz concurso para o Exército visando a CDE, visando ir para o Mundial. Mas eu fiz o técnico de enfermagem para entrar para o Exército, que era a forma mais rápida. Eu pensei, eu vou fazer o curso técnico de enfermagem, terminei meus estudos, comecei o curso técnico de enfermagem para entrar para o Exército, para ser atleta. Para ser da CDE, para ser... Exatamente, porque era isso que o Leandro... Eu já fui parar na AMAN... para ser da CDE, para ser das Forças Armadas, para participar do Mundial, né? Então, como que foi a questão do alto rendimento? O alto rendimento? Ela deve ter sido das primeiras. Assim, Deus é tão bom, né, que ele prepara as coisas. Sim. E como eu aprendi, a gente
colocou na nossa cabeça isso, que vale a pena a gente acreditar que a gente tem que estar pronto para as oportunidades. Que às vezes não tem nenhuma oportunidade em vista, mas você está correndo atrás dos teus objetivos. Naquela época não tinha nenhuma oportunidade, a única oportunidade era entrar para o exército e ser militar temporário para poder competir para um mundial. O meu sonho era esse, né? Aí eu terminei o técnico de enfermagem e Deus preparou tudo. Naquele momento que eu terminei, eu não fiquei... não fiquei nem um ano, né? Não. Sem... Não, e não abriu o programa abriu de alto atleta rendimento de alto em rendimento março. E eu fui pra Marinha, Em março de 2009. E acabou o técnico de enfermagem em final de 2008. Então foi a Mas primeira, aí eu volto. Foi o surgimento Sim, do ela entrou na primeira turma de alto rendimento. Primeira turma. Sim. E só por curiosidade, abriu todas as forças, foi Marinha que teve... Não, abriu na Marinha, foi a primeira, depois abriu o Exército, depois abriu E era exatamente como é hoje em dia, entra como sargento, mais ou menos isso. Diferente. Eu entrei como cabo. Como cabo. Aí depois que eu fui promovida por causa do técnico de enfermagem. Daí eu virei sargento daí. Mas deixa eu contar o porquê, quando é que foi essa decisão de que ela acabou se tornando atleta de alto rendimento. A decisão não foi lá em 2009. A decisão, né, amor? Foi lá em 2005. Quando você foi pra Finlândia. Quando eu fui pra Finlândia. E aí eu quero deixar algo, até eu vou olhar para os espectadores, que eu quero dizer uma coisa. Se o teu sonho, se o nosso sonho não tiver como incluir nossa família, esse sonho não vai para frente. Por quê? Eu tinha o sonho de ir para o Mundial. E eu conquistei esse sonho. Eu realizei o sonho de ir para o Mundial em 2005, pela primeira vez na Finlândia. E eu fui, sabem qual foi a semana? Início de junho. Lá na Finlândia, dia 6 de junho, eu estava lá. E a Miriam faz aniversário, dia 6 de junho. E ela estava em casa, lá em Uruguaiana, sozinha. E eu lá, realizado, feliz da vida, que eu estava no Mundial. E ao mesmo tempo, no fundo, triste por não estar com ela. Passei o dia todo do dia 6 de junho tentando contato. Na época só tinha Skype. E quem disse que eu consigo? Eu não consegui nem contato com ela, nem falar com ela. Quando eu consegui, eu não sei como, não lembro mais direito, foi algo triste, assim, porque ela disse, você tá aí e tal, mas eu tô aqui sozinho. E aquilo me doeu muito. Naquele dia eu saí para fora, eu lembro que eu estava num local, eu olhei pro horizonte lá na Finlândia, e eu falei, e aí eu lembro que tava a equipe feminina lá, e eu falei assim, mas ela poderia estar aqui comigo. E aí eu voltei para casa, né, mano? E aí eu conversei com ela. Eu disse, amor, foi legal, foi bacana, mas você não estava lá. E eu acho que um dia tu pode estar. Aí que veio a pergunta. Primeira pergunta. Mas como? Exatamente. Como? Eu disse, eu não sei, mas é possível. Então vamos estudar. Daí a gente começou a trabalhar a ideia, né? Trabalhar a ideia. Só que ela não tinha nem o segundo grau completo ainda, né? Quais as opções? Quais as opções, né? Que aí aí foi fazer o técnico de enfermagem, né? E fomos transferidos para Santa Rosa. Aí foi 3 anos. Foram 3 anos fazendo o curso técnico de enfermagem para entrar no exército, para daí tentar ser atleta no exército, para tentar depois ir para o Mundial. Esses 3 anos passaram, aí surgiu o atleta de alto rendimento. E aí nisso ela já estava já tinha ranking, já estava ela já estava campeã brasileira como civil. Como civil. Como civil já tinha da elite. Em 2008, né? 2008 foi a ascensão o meu dela, melhor ano, aí, na verdade, foi em 2008. Depois nas Forças Armadas já deve ter participado de campeonatos das Forças Armadas, em questão de mundial, já teve essa situação de realizar o sonho juntos. Sim. De ir mundial. Em 2009, né? 2009. A partir de 2009, que foi o primeiro ano que a Miriam entrou, a gente já foi pro Mundial juntos, né? Na Estônia. E a partir dali foram 8 anos que ela ficou na Marinha, fomos para 8 campeonatos mundiais juntos. Mas olha só, cara, e desse daí, o que podemos pontuar aí só por curiosidade, assim, quando entra na Marinha, vai para campo, tem que dar tiro, tem que rastejar, tem que entrar em forma. Essa é uma pergunta interessante, né? Todo mundo acha que ela fala, fui da Marinha, né? Aí o pessoal, imagina, deve ter navegado lá nos navios. Tu ia pro mar? Como é que é o atleta de alto rendimento nessa questão militar?
Você aprende o básico, né? Fica... Naquela época, eu acho que no início era mais tempo, agora até menos tempo. Tem que ficar um tempo lá interno. Isso. Alojado. Lá no Rio de Janeiro, lá no Cefam. Tá. E daí você aprende a marchar, usar o uniforme. Aprende a marchar militar. até por ali, né? Tá. Porque em um mês ali não aprende muita coisa de Ordem Unida, né? E era um desafio para nós, que somos militares de carreira e estávamos como atleta, quando ia para as formaturas de Campeonatos Forças Armadas, do próprio Mundial lá, as atletas de alto rendimento lá para se encaixar fazendo tudo cobertura. fazendo tudo errado. Mas elas, pelo menos, tinham um preparo físico para entrar em forma e não ia aguentar essa formatura longa, demorada, ou nunca correr. Tu tá sabendo já de uma história aí que... Conta pra nós. Que na verdade não era tão difícil, porque assim, quem que cobrava da gente? Quem realmente eram os militares. Por quê? Porque nas formaturas, nos mundiais, a maioria não era um militar de verdade. Era um militar que nem nós, entendeu? Os militar fantasma lá que... A gente até comentou do Thierry, né? Isso. Então, nos mundiais em si, não existia uma cobrança tanto. Mas era aqui no Brasil mesmo, quando a gente estava nos quartéis e junto com o pessoal que realmente era militar, entendeu? Nosso maior desafio era aqui. Porque lá o pessoal tava de boas, entendeu? Mas aí a gente tá falando desse Forças Armadas de 2009. Tem um caso que o Pastoriza conta também da bússola. Como é que foi esse daí? Teve isso aí. Até nós estava comentando um dia desses aí que... É que foi onde eu conquistei a vaga, né? Foi no ano, né? Camorfa de Rondonópolis. Foi o Camorfa de Rondonópolis. E vários atletas chegavam reclamando que a bússola não funcionava e ficava, né, girando para tudo que é lado. Teve atletas perdendo vaga ali, atletas que tinham condições de pegar vaga por conta disso, né? E aí começou a surgir umas teorias ali, né? Que tinham um campo imantado na terra. Campo magnético estranho no meio do mato. Várias teorias, até descobrirmos aí o que realmente acontecia, né? Tinha uma troca de mapa e foi colocado o cartão de descrição junto com o mapa, com um clipe, aquele clipe grandão assim no mapa. E alguns atletas, quando tiravam esse cartão de inscrição, deixava o clipe no mapa. Quando dobrava-se o mapa, que, né, todo atleta dobra o mapa de alguma forma a bússola enlouquecia. Navegar, quando aquele clipe encaixava embaixo da bússola, a bússola ficava louca, né? Porque é algo de metal, né? Então aconteceu isso aí com vários. Tem alguns aí que vão Então não é lenda, não é lenda essa história. Não, o clipe pode interferir, uma aliança pode interferir, não sei, um relógio, o que pode um relógio pode interferir, sim. Se o camarada tiver com um relógio no pulso e ele pegar e colocar a bússola em cima ali com o mapa que tenha próximo, vai interferir, com certeza. Qualquer coisa de metal pode interferir na bússola, com certeza. Então a gente tá aí falando, né, 2009, a Miriam, então, primeiro ano dela aí, primeiro Mundial Militar. Tu tem alguma lembrança desse Mundial Militar lá na Estônia? Na Estônia. Algum detalhe, eu acho que eu sei qual é a maior lembrança dela, da comida de lá. A comida. A Mira amou a comida de lá, né, amor? Difícil, né? Tipo, umas coisas muito estranhas que a gente nunca tinha visto, né? Isso foi a maior dificuldade, sopas, né? no café da manhã, Aí a gente se salvava com pão, né? Pão e margarina, que é a coisa que tem em tudo que é lugar. E as geleinhas, né? Pequenininhas, assim. O ovo cozido, que é uma coisa que tem em todos os lugares, quase. Mas a comida é muito estranha, né? Então, uma das coisas que eu senti bastante. Na alimentação, né? Mas de percurso em si, foi normal, né? Foi bem... Geralmente é como um mundial militar, assim, tem percurso. Não, sprint, médio, longo, revezamento. Né? Não, é médio, longo e revezamento. Médio, longo, revezamento. 3 percursos. Médio, longo e revezamento. Mas é difícil a adaptação e a emoção também do primeiro mundial, sabe? Mas eu acho que a dificuldade do primeiro mundial foi tanto quanto Rondonópolis, por exemplo. Que tu vai lá para conquistar uma vaga num lugar que também eu não tinha, como é que eu vou dizer, facilidade de me orientar, né? Porque era uma região diferente, né? Não é uma região que nem a gente está acostumado. Para mim, um cerrado, uma vegetação
totalmente diferente, né? Eu senti muito peso quando eu estava no Exército, né, de competir por equipe, né? Eu tinha um resultado relativamente bom individualmente, e aí eu fui para as Olimpíadas Acadêmicas. Não, a Navamaer que chama, e eu tinha que correr representando a AMAN. E eu não estava correndo por mim, eu estava correndo pela AMAN. E eu senti um peso pressão, e foi uma das experiências mais traumáticas de desempenho meu. Como foi para ti correr representando o Brasil, representando a Marinha do Brasil? Teve um peso extra como teve para mim ou uma responsabilidade? Com certeza, sempre tem. A responsabilidade aumenta em dobro. E às vezes até atrapalha muito, né? Tipo, você deixa de ser só você, né? Então, quando você já se cobra ao natural um resultado para você, né? Aí, quando você está representando o Brasil, tu sabe que todo mundo está te vendo, todo mundo está te olhando. Com relação a isso, Bruno, eu sou muito de observar, né? Então, eu observava desde lá atrás os resultados, observar tudo, assim, no âmbito da orientação em si. E a Miriam foi a pessoa que eu mais observei, né? E é claro, é nítido os resultados delas no âmbito civil, quando nós íamos para um campeonato brasileiro de orientação, uma etapa de campeonato brasileiro de orientação. Então, é à toa que a Miriam, nós vamos comentar disso, ela foi 6 vezes campeã brasileira, civil. E nunca ganhou não ganhou nenhum campeonato das Forças Armadas. Por quê? Talvez ela possa dizer o porquê, ou talvez não entenda também o porquê, mas que era nítido, eu observava nitidamente a diferença entre ela correr num campeonato civil, lá no final de semana, onde a gente ia lá... Eu acho que junta tudo, entendeu? Junta a pressão por equipe, e num campeonato brasileiro, por exemplo, eu ia lá e competia por mim. Não, quer dizer, depois que você entra para as Forças Armadas, você sabe que tu está sendo observada em todas as competições. Mas eu acho que também uma coisa que pesava muito é minha concentração. Nos campeonatos brasileiros, eu ia lá fazer o que a orientação me fez eu me apaixonar por ela, que é juntar com a galera, ficar no vucu-vucu de um acantonamento, montar minha barraquinha lá, fazer comida de qualquer jeito ali e tá no meio da galera, entendeu? Isso era uma coisa que me deixava à vontade, que me fazia eu ir lá com vontade e competir e gostava daquilo. A orientação militar, nós ia para alojamentos, nós ficava separados, homem das mulheres. Era uma rigidez em alguns momentos. Normal, que faz parte da rotina, né? Faz parte do meio militar, entendeu? Só que para mim aquilo não era comum. Claro. Sim. Eu associar a orientação, aquela coisa que eu amo fazer, com aquele ambiente, entendeu? Todo separado, todo... cheio de regrinhas e tudo. Tem horário para acordar, tem horário para tomar café, tem horário para aguardar a viatura, entrar na viatura, não que local. A gente não tinha quando ia competir. A gente tinha a nossa rotina. Sim. Eu vou acordar, porque eu sou uma pessoa que gosto de fazer as coisas com calma. Então, eu acordo bem antes, eu tomo meu café com calma, entendeu? A gente fala muito de rotina do atleta, desses detalhes, né? Que é o que te deixa à vontade, né? Deixa à vontade, o mental, né? Mas aí me levou a entender depois. Na época, Bruno, eu não entendia algumas coisas. E eu tentava chegar para ela e falava assim: amor, tu precisa se isolar disso, tu precisa se concentrar. Tentava falar para ela como fazer, não conseguia. Depois, lá em 2020, com a pandemia, eu vim a estudar sobre isso, sobre esse assunto, e eu consegui entender algumas coisas. Comecei a ligar as coisas, a teoria daquilo que eu estava estudando, com o que eu vivenciei lá na prática, lá, tanto comigo quanto com ela. E eu pensava assim, o que fazia ela durante uma competição civil, tá lá na barraquinha, brincando, não sei o quê, e sair dali para a prova e gerar o percurso. E lá numa competição onde ficava concentrada, e aí eu comecei a entender assim, existe uma chamada falsa concentração, que a gente, às vezes... É que você tem que descobrir Exato. O que é melhor para você. O que te faz relaxar e o que te faz
você ficar à vontade. Até a gente já tenta explicar o que leva também. Já aconteceu, atleta de elite que até consumia álcool um dia antes para, às vezes, se Ficar mais relaxar à e quando vê no vontade. dia seguinte ficava... Por mas exemplo, não é recomendado. você é algo ficar que- isolado com um fone de ouvido. Funciona para uns, Pra para uns, outros não vai funcionar. A melhor concentração é aquela que você faz o que você sempre fez. Esse é o melhor, né? Nem sempre consegue. Claro. Agora, vou dar um exemplo aqui. Você está nos teus treinamentos, no teu dia a dia, você é de uma forma, você está ali brincando com todo mundo, vou dar um exemplo aqui, jogando truco, o pessoal jogava muito na época, né? Se divertindo. De repente, chegou na competição, você fala assim, não, agora eu preciso me concentrar. Tá. Não fala com ninguém, bota o fone no ouvido, tô dando exemplos, né? Ou se isola, ou... E daí Porque dá eu- tudo errado. Porque eu preciso me concentrar. Não vai estar se concentrando, você vai estar saindo da tua rotina, você vai estar fugindo. Talvez para alguns, para você fazer isso, você vai ter que treinar isso, vai ter que praticar fazer isso. Né? Ficar isolado com fone de ouvido durante algumas vezes, durante uns períodos, durante seus treinamentos, para você fazer isso na competição também. A gente fala, na competição a gente não pode inventar nada. E isso se falando de parte técnica, falando de físico e do mental, então A nem gente se fala. faz isso. Tem momentos que tu para, tu fica na tua, tu fecha os olhos, imagina. Você imagina partindo, imagina chegando, imagina Sim. vencendo. E tu tem algum exemplo que deu certo disso aí, de todo esse teu treinamento mental? Alguma performance tua, assim, aquela etapa lá eu zerei todos os percursos, sobrei nela, consegui me concentrar bem, fazer uma rotina de atleta? Na orientação, a gente era leigo ainda. A gente venceu e teve ótimos resultados, porque a gente treinou, óbvio, que a gente treinou a parte técnica e a parte física, mas a gente era leigo nessa parte mental ainda. Verdade. Eu acho que se eu tivesse tido a chance de aprender a pensar de forma diferente, talvez eu teria ido muito melhor e muito mais longe ainda. Entendeu? Ó, Por quê? claro. Porque hoje a gente analisando tudo que o Leandro me passou, do que ele aprendeu e do que ele conseguiu me ensinar, apesar de ele não ter feito nenhuma sessão especial comigo como coach mental, mas assim, o que ele me passa no dia a dia e eu coloco em prática, hoje eu vejo que eu poderia ter sido uma atleta muito melhor se eu tivesse trabalhado essa área. Claro que ele me ensinava e eu também tinha isso como consciência de que pensamento positivo, tudo, né? Eu acho que o meu sucesso em si, tudo que eu fiz na orientação, eu atribuo muito a Deus, né? Que a gratidão a Deus, eu acho que é o segredo do nosso sucesso. Tanto que teve uma época que a gente mandou fazer uma camiseta. Sim. A gente usava para subir no pódio. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque a gente sabe que Deus nos ilumina, nos abençoa. E por um tempo, enquanto eu estive nessa caminhada, deu tudo certo. E eu tive muito sucesso. Aí depois de um tempo a gente é rebelde e acaba se afastando. Então, eu acho que, tipo, se naquele momento eu tivesse aprendido essa questão mental de como pensar na competição, eu teria ido muito mais longe, entendeu? A gente era muito leigo nessa parte. A gente trabalhava o psicológico, mas daquela forma, de ser positivo, de... Nesse auge da Miriam, né, eu acredito que uma das façanhas dela tenha sido a medalha do Mundial. Né? Ela é a única medalha da história, né, da orientação brasileira num Mundial adulto, né, que não é de Master, né, no Mundial Militar de 2000. Não, foi Jogos Mundiais Militares de 2011. 2011. Tu acredita que lá foi o teu auge dessa tua performance? Tu acredita que tu poderia de lembrança assim desse? Eu acho que o meu auge, eu acho que foi em 2009, 2010, né? Meu auge, assim. Só que daí
o meu auge já chegou outras meninas também evoluindo que nem a mim, entendeu? Então a competição já ficou mais acirrada, o nível das meninas era maior, tipo, aumentaram bastante porque todo mundo estava treinando igual a mim, né? Então o meu auge não foi em 2011, com certeza, mas a gente já estava bem evoluída em relação à experiência também em mundiais e em competir com essa o pessoal. competição, né? essa rivalidade, no bom sentido, ajuda todas a evoluir. Com né? certeza. E em relação à orientação feminina, né? Que a gente não abordou em nenhum dos episódios até agora, a gente quer, né, deixar o convite aí para receber mais, né, atletas e poder falar alguma questão aí. O que tu considera assim, de diferença, seja aqui no Brasil como no mundo, entre a orientação masculina, feminina? O que a gente pode destacar? Assim, o quanto deve ser mais difícil para a mulher, né, ou não, toda a questão mental ou física, talvez? Além da... A pergunta é para mim, Bruno. Não pode sei. ser. Tô perguntando Tá. para os dois. O que acontece? Tem duas situações. A questão física, todo mundo sabe, fisiologicamente, né? A mulher, ela é, né, bem abaixo, né, do homem, isso aí em todas as modalidades esportivas, isso está comprovadamente. Mas tem um outro detalhe, que é a chamada, a questão da inteligência espacial, que a gente chama. A mulher, por natureza, né, ela foi criada para cuidar, para enxergar perto, entende? O homem foi feito para caçar. Então tem uma visão visão espacial uma noção melhor. espacial mais ampliada. Interessante. É por isso que a mulher às vezes é muito perfeccionista, Exato. até demais. A mulher vai ter mais dificuldade em fazer uma simplificação de mapas. Ela vai pegar um mapa, ela quer ver muita coisa no mapa. Isso Olha de aí. modo geral. Vai ter as exceções, lógico, né? Assim como tem aqueles homens também, né? Que são minuciosos. São mais minuciosos, mais cuidadosos, né? Que querem ver tudo. Mas, de modo geral, é isso. Então, para a mulher, falando de parte técnica, também tem uma dificuldade a mais que os homens. Olha aí. Por essa questão. Então, a gente está falando de orientação feminina. Daqui uns dias acontecerá um Mundial na Finlândia, né? Finlândia? E isso, Mundial Civil. Mundial Civil. E a gente, se eu não me engano, e se eu estiver enganado, por favor, coloque aí nos comentários. Vamos ter 3 brasileiras. Acho que é Priscila, Anastácia e Gerisa. Acredito. Posso estar enganado. Se eu estiver enganado, coloque aí. Mas se forem essas 3, quero desejar um ótimo Mundial representando o Brasil. Acompanhar, né? Vamos estar acompanhando. Falando em acompanhar Mundial, tá fazendo uma excelente transmissão o Caco, do Orientista em Rota. A IOF TV em si está fazendo uma transmissão espetacular, e o Caco aqui no Brasil também. Então, vamos acompanhar lá no canal do Caco. E já perguntar para a Miriam se ela participou alguma vez de Mundial Civil. Tu lembra? Participou, Sim. Miriam? Mundial Civil? Sim. Como é que foi? Tu lembra o país, alguma coisa? 2010, na Noruega, né? Aquele mês que eu participei com o Burto, com o Kalikov, a Miriam também estava lá, participou do Campeonato Mundial. Foi bem, né? Dentro da realidade. Da realidade, lógico. Né? Entre os não europeus, digamos assim. E depois teve uma segunda participação no Mundial Civil de Lausanne, em 2012, na Suíça. 2 mundiais civis. Mundiais civis. Talvez, eu não sei se a Suíça foi o melhor resultado em um evento civil de uma brasileira até aquele momento. Olha aí. Que a Mira ficou em 18º lugar. Meu Deus. Sendo que até o 15º classificava para a final A. E ela, até um determinado ponto, né? Não sei se ela lembra, estava classificando. Estava praticamente entre as 10 primeiras ali. Olha aí. E aí cometeu um pequeno erro. E conta para nós alguma lembrança desse... É diferente o Mundial Civil do Mundial Militar? É diferente, é um clima diferente. Mas a Suíça... Eu sou muito ruim de memória, né?
Então, tipo, eu tenho... Tanto que algumas coisas, alguns mapas, ele lembra dos meus erros e eu não lembro. Então... Eu tenho a imagem na minha mente do mapa, da trilha, do lugar, do erro que ela cometeu, que custou dela ir pra final e fazer história. Ele lembra dessas coisas. Tanto que às vezes ele diz assim, amor, a competição vai ser em tal lugar. Ah, não, mas a gente já foi lá. Eu disse, amor, mas eu não lembro de nada. Me fala alguma coisa que eu possa lembrar. Aí sabe do que ele me lembra? Ele me lembra da chegada, do lugar onde a gente acampa. Ele me lembra... Daí eu vou puxando, de acordo com essas lembranças, eu acabo lembrando da partida, da chegada, do último ponto, e daí vou indo para dentro do percurso, entendeu? E na Suíça, tipo, eu lembro do passeio maravilhoso. Mas tu lembra, por exemplo, da Simone Niglitafa, porque era Mundial Civil, mas ela devia estar lá. Sim, eu lembro de do Mundial que a Mina Kaup subiu nas mesas. Esse foi em 2010 lá na Noruega. Isso. Ah, vocês já tiraram foto com a Mina Kaup? Já viram ela? Por isso que a gente homenageou a Mina Kaup. É que a gente admirava ela como atleta, né? Óbvio, a admiração começa como atleta. E pra mim, a Mina Kaup era a segunda orientista mais linda do mundo. Agora ela é a terceira mais linda do mundo, né? Porque tem a Miriam Pastoriza, que é a primeira, e a Mina Pastoriza, agora a Mina Kaup virou a terceira mais orientista. Mas ela, nessa época, ela era a segunda do mundo. Né? Atrás da Simone Nigli. E às vezes a Simone Nigli desce vacilo. Ela que fazia frente, digamos assim, para a Simone Nigli. Então vocês tiveram uma competição. Sim, a gente tirou foto com a Mina Kaup. Olha aí, cara. Tirou foto com a Mina Kaup. E com essa galera toda, tu ainda ficou em 18º num percurso. Sim. Mas olha só, meus parabéns. E a gente não falou da medalha do Mundial. Tu lembra alguma coisa dessa questão? Tem esse peso da medalha? Ela é uma sensação diferente, uma medalha. Tu foi aqui no Brasil, né? Foi lá na Floresta. No Flona. No Flona, lá no Rio de Janeiro. Né? Ah, foi no Rio de Janeiro. Aí enfim, enaltecer aí o trio. Sim. Né? O trio, mas também uma equipe por trás, né? Tem uma equipe... Sim. Na verdade, era quase... A gente sabia que a gente estava em casa. Estávamos confiantes, né? Porque a gente estava no nosso chão. A orientação aqui era um pouco diferente de lá. Então, quando a gente vai para lá, para a Europa, a gente sente muita dificuldade, porque lá o terreno é muito minucioso e muito mais técnico. Então, a gente sabia que estávamos no nosso chão. Teoricamente, era mais fácil para nós. Sim. Mas a gente sabia que para elas também ia ser fácil, né? Sim. Então, quando a gente chegou, que teve essa classificação, ficar num pódio com as melhores, a gente era quase inacreditável, né? Demora muito tempo com um uniforme que eu, quando chegou, eu falei, nossa, que uniforme bonito. Esse uniforme é dessa ocasião aí? Desse uniforme foi depois, né? É da equipe militar esse uniforme. Foi depois. Em 2010 é aquele amarelinho, do mesmo estilo, assim, também, só que um mais amarelinho, né? Um uniforme um pouco a parte de cima é toda amarela. Esse aí já foi lá, eu acho que 2014 ou 15, né? Foi mais para os últimos anos que eu fiquei. Mas é um uniforme da equipe militar do Brasil. Isso. Que acabou depois sendo aderido também pela equipe civil, né? Deu uma ampliada. Que a gente se funde, né? Equipe militar e civil hoje no Brasil praticamente é sempre uma parceria, né? Então não... E não muda muito, né? Não muda muito. Então a gente está falando de campeonato mundial civil e agora, recentemente, teve no canal lá do Orientista e Rota uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo não é a mesma coisa que o Campeonato Mundial, né? É diferente, né? A Copa do Mundo são algumas etapas, né? É um campeonato de etapas que vai somando. E vai somando ali no... Tu sabe se já participou de alguém? Conhece alguém que já participou da Copa do Mundo? Copa do Mundo? Do aqui brasileiro? Eu acho que teve uma equipe... Teve um ano que teve um pessoal que participou de uma Copa do Mundo. Se não me engano, foi 2017, foi o ano que eu já estava fora, né? Entendi. Que daí foi uma etapa, né? A Copa, mas assim, o formato em si não é muito diferente do Mundial, Não, né? é praticamente igual ao Mundial.
os percursos ali, percurso médio, percurso das competições que eu participei foi o Oringen, né? Que a gente participou. O Mundial Militar e os Jogos Mundiais Militares, que daí foi em 2011 e 2015. na Coreia. Na Coreia do Sul. Chegaste aí na Coreia. E como que é a orientação lá? É muito diferente, não? Mapa, alimentação, comida... É que como a gente fica numa, tipo, uma vila olímpica, né? Então a gente não sofre muito com a alimentação, né? Nos jogos tu fica meio isoladinho ali, sabe? Numa vila olímpica. Tem a parte interessante lá quando a gente foi pra Suíça, né? Eu e ela, era muito caro lá, né? A gente saía pra comer lá um prato de massa R$50. E só para descontrair um pouquinho, contar a história de como que é fora, né? E aí a gente comprou um prato de massa, eu e ela. Seus causos. E veio um talher só, né? E nós vamos comer aquele prato de massa, eu e ela. Sentamos um de cada lado, assim, começamos um tirava uma colherada, outro. E aquele pessoal começou a olhar, né? Eu falei assim, amor, olha só. Se alguém falar qualquer coisa, fala que é uma tradição no nosso país o casal comer. O casal dividiu o prato de comida. Essa é uma das histórias, né, que aconteceu nos mundiais. Teve algumas, né? E aquela da França lá, do meu aniversário, aquela foi boa também, né? Mundial Militar na Vaquilha, que foram pra Turquia também, ou não? Não, a Mira não foi. Esse aí foi um período que a gente passou na França, né? A gente passou treinando na França em 2009, né? Final de 2009. Camping Train. Isso, um Camping Train, né? Que a gente foi. E aí a gente foi bem no mês de outubro ali, que eu tava de aniversário. E aí sempre a gente saía, né, da escola, a gente estava alojado lá, e ia comer o pessoal lá, nós, os atletas ali, ia comer pizza, comia ali 5 euros, um pedaço de pizza. Num trailerzinho. Num trailerzinho. Né? Então ali era bacana. E aí, de repente, a gente foi... chegou o dia do meu aniversário, eu falei pra Miriam assim, nós precisamos um negócio mais requintado, né? Daí ela deu a ideia, né? Temos uma pizza, vamos numa pizzaria, né? Então vamos, aí fomos, eu e ela na pizzaria, né? Eu com meu inglês, né? De alto padrão, né? Estudando inglês. Pedi pro francês, né? Me comuniquei lá com o francês, né? O francês também não tem muita vontade de entender, e eu achei que ele tinha me entendido, e ele achou que também tinha me entendido, e na verdade... E aí Ninguém se entendeu. E ele trouxe 2 pizzas com 2 sabores, né? E... Um ovo meio cru em cima. Quebrado em cima. Ai, Jesus Cristo. Foi traumático, né? Foi traumático porque eu e ela, assim, começamos... Não, e pura pimenta, nenhum de nós dois gosta de pimenta. A pimenta, pra nós, é bem fraquinha, né? E daí, aquilo bem apimentado... Então, a única coisa que salvou marcante, foi... Daí pedimos 2 taças de vinho, né? A gente saiu dali com fome e fomos pro podrão comer a mini pizza do trailerzinho. Podrão, né? Vamos pro podrão. Não, e detalhe, pagamos 95 reais custou na época, né? Eu sei que foi um valor assim, tipo... Não, era 10 vezes mais do que a gente pagaria no trailer lá, né? Então foi algo... Foi meio traumático a experiência. Teve várias. Tiveram vários perrengues em casal aí. Fora as com a equipe, nos aeroportos. Loucura. O casal Pastoriza tinha também nessa época aí, 2009, 2010, de passar a fazer Camptrene, que a gente tá falando Camptrene, lá nessa região, no período do POM ali, né? Fevereiro. Sim. A gente foi. Esse ano eu também tive essa oportunidade. Esse era lá. dos momentos que a gente mais aprendia. O POM e os dias antes, que antecediam o POM, eram os momentos que a gente mais aprendia. Porque a gente ia lá para fazer 2 percursos por dia. Só para explicar, então, tem uma bastante oferta de Camptrene em Portugal e Espanha nesse período do ano ali, fevereiro principalmente, né? Empresas que proporcionam percursos treino antes e depois das competições, né? E aí, então, eles iam, né? E esses percursos, tem percurso treino com Sport Dente, tem percurso sem Sport Dente. Muitas vezes, às vezes, compra o mapa, vai lá e faz 2 percursos num dia. Na época, a gente foi com o Juliano, né? Teve um ano que a gente foi com o Juliano. Um ano a gente foi com o Juliano, fomos nós 3, né?
Eu acho que foi mais alguém? Não, nesse ano fomos só nós 3. Só nós 3. E aí... E a gente alugava carro, né, lá, chegava, alugava carro. Treino e treino. E chegava aqui na treino ponta dos cascos. A gente fez as contas, a gente fez 22 percursos em 15 dias. Eu achei que fazia fiz bastante, 2 eu por fiz 16. dia. Teve dias que a gente fazia 2 por dia. Eu só fiz 2 nos dias que tinha sprint de noite. Mas é isso aí, é uma baita, um enriquecimento. Tu entra naquela imersão ali, né? Tu respira a orientação, né? Você já vai fazendo sozinho. Tu automatiza muita coisa, né? Daí tu só se preocupa em comer, tomar banho e descansar. Recuperar para o próximo. E se recuperar para o próximo. E daí nesses casos, né, que muitas pessoas diziam pra gente assim, pô, tu faz tudo isso porque tu ganha Bolsa Atleta, porque tu é militar, e a gente cansou de responder para as pessoas, não, a gente ganha Bolsa Atleta e coisa porque faz isso. Basta ver porque quem que faz 2008 isso? A Miriam era civil e já era líder do ranking nacional, né? Então Ou seja, quanto investimento por amor ao esporte a gente fez nesse tempo para depois ter um retorno. Depois colher. Entendeu? Não, e é uma máxima, né? A pessoa planta e depois colhe, né? Tem que investir primeiro, né? Tudo que a Miriam conquistou, nada veio de graça, né? Nada veio de graça. Tudo foi uma luta, foi com dificuldade, foi com investimento, seja de financeiro, seja de tempo, né? Então, antes de ganhar alguma coisa, a gente gastou muito com isso. E a gente recebe críticas, né? Tipo, até da própria família. Pô, tu tá gastando tudo isso pra isso, entendeu? Só que, cara, é uma coisa que te realiza, tu faz por amor. E você sabe que em algum momento, às vezes, você vai colher alguma coisa boa. E depois a gente recebeu Bolsa Atleta, a gente... As próprias idas para os mundiais, né? Conquistar uma vaga para o mundial, né? A gente sabe que se a gente fosse tirar do nosso bolso para fazer isso, a gente faria, mas com muita dor, né? Claro. Tipo, e com dificuldade. Mas e aqui, quando vocês voltavam depois dessa pré-temporada, digamos, lá na... A gente não queria voltar, né? Essa é a verdade. Na verdade, a orientação, depois que você passa um período em Portugal, treinando com os mapas mais técnicos, você chega no Brasil, a orientação fica fácil, né? Se torna fácil, tecnicamente, né? Aí demanda mais a questão física, né? Ainda mais eu e a Miriam, que nunca... Nosso forte nunca foi o físico, né? Nosso forte era o técnico mental. E ela mais ainda. Então, fisicamente, no início, ela teve muita dificuldade. Ela evoluiu fisicamente depois que entrou no alto rendimento, começou uns treinamentos mais específicos de velocidade, né? Lá com o Palmireno, né? Palmireno, com o Ronaldo. Isso. E aí ela evoluiu fisicamente. Só que naquele período que ela evoluiu fisicamente, ela começou a errar mais. Porque evoluiu fisicamente e a técnica começou... Aí até começar a reencaixar, né? O nível físico dela com a velocidade. Com a velocidade de leitura de mapas. Por isso que eu falo, o equilíbrio é muito importante. Pois porque foi que nem porque o Porto... Porque você pode estar bem treinado fisicamente, mas tu não tem a velocidade de navegação. E foi que nem o Borto, ele falou no episódio dele. Às vezes que ele, digamos, errou, foi às vezes que ele deu uma acelerada. Mas hoje eu tô bem, vou dar uma acelerada. E aí, às vezes, tu acaba lendo menos o mapa e acaba errando. E aí eu posso comentar e falar muito da Miriam, da questão dos erros delas. Quais foram os momentos que ela mais errou e perdeu tempo, assim, de jogar uma prova fora? Não foi dentro do verde. Não foi naqueles momentos que a maioria dos atletas perde tempo. Os pontos mais difíceis. Os pontos mais difíceis, ela sempre estava lá zerando o lap. Era na trilha. Era na trilha. Quando ela caía na trilha, que ela queria puxar para querer ganhar o tempo. Esquecia de ler o mapa. Esquecia de ler o mapa, não tirava a direção da trilha, pegava a trilha errada, desconcentrava e ali era onde dava a espalhada. Que subestima. A maioria dos erros dela era nesses momentos. E 2025, 20 anos da Miriam na Elite, ela zerou os 2 percursos, falando nisso, de percurso técnico lá em São José do Norte, né? Ela zerou o Gaúcho agora, que teve um mapa aí de que a gente comentou várias vezes, padrão Europa, né? Deu para ver que eram pontos que não tinha ponto fácil, não tinha ponto em trilha, né?
Não sei se já ela pode falar dela, mas o que eu vejo hoje, a Miriam hoje, depois de a gente ter ficado praticamente 5 anos, ela mais, né, amor? Porque depois do nascimento da Mina, praticamente ela não voltou mais. Foram 6 anos. 6 a 7 anos, então a Miriam é praticamente fora da orientação. Retornando agora, só que assim, fisicamente, abaixo da época, sim, um pouco abaixo, mas já voltando, né? Vai chegar lá. E tecnicamente, se perde tecnicamente em termos de ritmo, mas não se esquece. O que tu sabe... Que a orientação é igual andar de bicicleta. Você pegou o básico, você sabe o básico. Você vai só aperfeiçoar alguns detalhezinhos. Tipo, a velocidade de navegação tem um pouquinho de dificuldade de se encaixar de novo com o teu ritmo, com algumas inseguranças, porque daí gera inseguranças, porque você está muito tempo sem fazer. E é isso que acaba dificultando, mas de resto, a gente volta, né? São José do Norte foi maravilhoso, né? Matar a saudade da orientação de verdade, bem técnica. É um prazer gigante encontrar um mapa desses no Brasil. É incrível. Eu não vejo a hora de voltar lá. É verdade, também. eu ia comentar algo sobre a questão mental e psicológica, mas eu acho que posso perguntar para ela como que ela se sente hoje comparado com na época. Com certeza, muito melhor. Muito melhor. Eu acho que, primeiro lugar, questão de pressão também, né? Você não tem pressão nenhuma. Você tá ali porque tu tá por amor, de novo, sem pensar em nada mais a não ser no teu resultado e fazer algo que você gosta. Isso é uma coisa que, tipo, faz você aliviar a pressão e ir lá só se divertir, né? A outra, eu acho que é a evolução psicológica, com certeza, mental. Você chegar lá e você dizer, não, eu quero ganhar esse percurso, eu vou lá para dar o meu melhor. E eu acho que trabalhar de forma positiva o teu pensamento faz com que você tenha um bom resultado, né? Hoje em dia, a gente, com as dicas do Leandro, a gente consegue ter os macetezinhos que você pode usar antes da competição, um dia antes, uma semana antes, um mês antes, entendeu? E a questão do preparo físico, na verdade, eu nunca perdi muito, né? Porque eu nunca deixei de fazer. Eu sempre estive em atividade, eu não costumo parar. Quando eu acho que eu estou sem motivação num lugar, eu parto para outra e vou para outra, entendeu? O que aconteceu? A minha parte, eu perdi bastante o físico logo que a Mina nasceu, porque eu não tinha com quem deixar ela. Ela, bebezinha, a gente não foi morar em Porto Alegre, não tinha minha família por perto, então eu tinha que contar com o Leandro e nem sempre a gente consegue contar, tipo... Aí o que que eu fiz? Tá, não consigo correr? Então o que eu vou fazer? Vou fazer futevôlei. Cheguei, a gente morava perto de uma quadra de areia, o CT do Alemão. O Gabi, meu professor de futevôlei, me acolheu. A Mina ia pro lado da quadra, eu fazia 1 hora de treino, mantive meu preparo físico por um bom tempo no futevôlei. E só não tô no futevôlei porque o meu joelho reclamou e como eu entendo que a gente chega numa certa idade, a gente tem algumas dificuldades, aí parou o futevôlei por causa do joelho, não senti dor na hora de jogar vôlei, voltei pro vôlei de novo. E as minhas corridas de rua, trilhas e montanha, teve uma época também que eu fiquei apaixonada pelas trilhas e montanha, só não continuei por causa que demanda um pouquinho mais de investimento, né? Mas nunca parei, né? Então, a questão física... E eu acho que eu corro muito bem no meio da floresta. Então, isso é uma coisa que eu acho que eu tenho de ponto positivo. Não tenho dificuldade nenhuma de correr em terreno irregular, no meio do mato. Não tenho frescura, né? Então, isso faz com que eu não perca esse
essa facilidade, né? Comentando aí, desde a época que a gente treinava orientação e competia, a Miriam sempre buscava alternativas, finais de semana. Quando eu menos esperava, nós estávamos inscritos lá numa corrida de rua, lá no final de semana, domingão, 8 horas da manhã para correr. E eu ia, mas eu não ia porque eu gostava de correr rua, eu ia para acompanhar ela e pela parceria. Só que isso nos mantia também. E finais de semana, lá em Santa Rosa, tem o chamado Verão Mágico, né? Quem é lá de Santa Rosa sabe, o famoso Verão Mágico. A gente jogava todos os anos. E a gente jogava vôlei, futevôlei, e aí era várias modalidades de vôlei lá. Aí tu se inscrevia, tu tinha que treinar, né? Então, antecedente às competições, tu tinha que fazer só treinar tiro, corrida toda hora cansa, né? Então, vamos fazer outras atividades também. Que eu comento assim, ó, aquele período ali de dezembro até março, que as competições só iam retomar em março, é um período longo, dezembro, janeiro, né, fevereiro. Então era uma também teve um outro motivo que eu acho que isso também ajuda bastante a gente. Logo que eu iniciei, eu era jovem, né? Era uma criança. E eu tive problema de joelho, tornozelo. Então, eu tinha bastante dificuldade. Teve um ano, nem lembro que ano. Tu deve lembrar, o ano que eu tive bastante problema de tornozelo, que eu virava o tornozelo, inchava meu tornozelo. Sim. E daí alguém me falou que a areia era maravilhosa para isso. Aí a gente, naquela época, não tinha funcional na areia, né? Ou tu jogava ou tu, sei lá, só corria na areia. Aí eu comecei a jogar vôlei na areia, dupla, eu e ele, para poder fortalecer para a corrida de orientação. E depois disso a gente se apaixonou também e nunca mais parou. Sempre jogou, às vezes de brincadeira, às vezes para torneio. E daí isso fez, e realmente funcionou. Realmente deu forte. Tivemos poucas lesões, né, durante a carreira, depois que realmente começou a treinar, né, amor? Eu nunca mais tive lesão de tornozelo. Eu tive uma lesão de panturrilha uma vez, mas... É muito importante, né, fortalecer, né, a própria areia, a própria água, né, a natação. Pessoal, tá chegando aí o nosso momento de encerrar e a gente quer colocar à disposição aí dos nossos ouvintes o Instagram do Leandro Pastoriza, o Instagram da Miriam Pastoriza, é um casal que ama orientação, que quer ajudar. Estamos de volta. Estão de volta à orientação, então se você tem um clube, quiser convidar os dois aí para dar um treinamento, para dar uma clínica, para fazer um mapeamento, organizar uma competição, os dois estão aí na ativa, né? E com muito desejo de competir por muitos anos na elite ainda, né? Né, Miriam? Ah, sim. Até meus 50 eu vou na elite, com certeza. Tenho mais uns 10 aninhos ainda pela frente. Boa, e o nosso maior objetivo, não podemos deixar de lembrar, é ensinar a nossa princesa Mina Pastoriza, né? A fazer orientação. Já é apaixonada pelo esporte, então... Já é mesmo. É um esporte para todos, né? É um programa de família. Um dia indo para pro Gaúcho, né, amor? Tá? E ela saiu de casa, entrou no carro e falou para mim assim... mamãe, meu coração tá acelerado. Tô ansiosa. De ansiosa, né? Ou seja, isso já né? É aquela paixão. E a gente já sente nela. Sim. A vontade dela aprender e a facilidade que ela tem de entender algumas coisas, igual a mãe dela, né? Claro. A mãe dela começou na 18B, ela já começando Eu li essa semana que a inteligência da criança, ela herda da mãe, não vem. Eu espero que a inteligência e a beleza tenha herdado também, né? Porque dependesse de mim... Não, brincadeiras à parte, mas é isso aí. Vou agradecer, né, Bruno? E passou rápido, eu nem vi passar a hora, passou tão rápido, né? Nós conversando, tinha mais até umas coisinhas aqui para conversar aí, mas já fica para uma outra oportunidade, né? Com certeza. Então, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa história, né? E estamos aí, de volta. Obrigado, Miriam, parabéns mais uma vez pela carreira. Espero também que mais orientistas, né, da nossa do feminino
possa vir aqui. E como é de praxe, a gente tem um regalo, livro, Fundamentos de Orientação, como um agradecimento simbólico aí de ter aceitado o nosso convite. Ai, muito tá obrigada. Pessoal, obrigado a quem nos acompanhou até o final e até o próximo.